iniciaremos a atividade do painel da Verdade, que abordará o tema Cultura e Desenvolvimento. Veremos a seguir os resultados da pesquisa realizada pelo IEE, em parceria com o Instituto Fecomércio de Pesquisa, hoje pela manhã, entre os participantes do evento, e relativa ao painel que acabamos de assistir e que abordou o tema O Desafio dos Blocos Econômicos. Qual o principal motivo que faz você pensar que o Brasil será um país desenvolvido? Situação político-democrática das últimas décadas, 7,96%. O desempenho econômico das últimas décadas, 5,47%. Avanços tecnológicos importantes, 6,97%. Fortalecimento dos blocos comerciais, 15,42%. A ampliação do sistema educacional, 24,38%. O amadurecimento cultural brasileiro, 20,9%. Recursos naturais disponíveis, 11,44%. Outra razão, 3,98%. E nenhuma alternativa, 3,48%. A seguir, passo a coordenação dos trabalhos ao comentarista econômico da Globo News, editorialista do jornal O Globo e mediador do 17º Fórum da Liberdade, Jorge Vidor. Continuo não vendo vocês aqui com essa holofote. Tem alguém aí? Tem 2.000 pessoas. Ao final desse encontro eu confesso. Bom, nosso segundo painel do dia será sobre cultura e desenvolvimento. Temos dois brilhantes expositores, como tem sido a tônica desse encontro, desse fórum. À minha esquerda, Eduardo Bueno, que vocês conhecem bem aqui no Rio Grande do Sul, e notoriedade nacional desde que escreveu uma série sobre o primeiro século do Brasil. E temos também à minha direita o filósofo Olavo de Carvalho, famoso polemista, também conhecido pelos seus artigos que saem aqui na Zero Hora, em vários jornais do Brasil. Cada um deles vai ter 30 minutos e depois vamos ter aquelas perguntas que nossas recepcionistas estarão apanhando com vocês, no mesmo estilo dos dois outros painéis. Eduardo Bueno vai fazer um depoimento febril, porque ele está com 38 graus de febre. Então está fazendo um esforço pessoal para estar presente aqui com a gente. Eduardo, você começa. Obrigado. Bom dia, obrigado por terem vindo. Mais um fórum, mais um sucesso. É a segunda vez que eu participo. A primeira foi há 4 anos atrás. Inclusive, eu vivi os últimos 4 anos com o dinheiro que eles me pagaram da palestra dos últimos 4 anos atrás. Você sabe que os liberais são muito liberais no pagamento de dinheiro também. Só que aquela vez eu tinha preparado um texto extraordinário, etc. E a apresentadora, Ana Amélia Lemos, disse: Eduardo Bueno, 12 minutos. E a piada que eu tinha planejado inicialmente tinha 8 minutos, portanto, né? E dessa vez, com a lei de Murphy, evidentemente nada preparei e ainda estou delirante e febril. Mas como o Paris também é febril e delirante, talvez a gente consiga atingir alguma coisa. Eu sou obcecado pelo século XVI, eu adoro o século XVI no mundo inteiro, mas especialmente nas Américas. É o momento em que se dá o grande encontro, o grande choque cultural entre nativos e europeus, e é um momento que, na minha opinião, pelo menos, fundamentou muito da trajetória, não apenas do Brasil, mas de todas as Américas. Então, eu gostaria de falar para vocês, nesse painel Cultura e Desenvolvimento, especificamente sobre o desenvolvimento cultural do Brasil no século XVI, que eu acredito que tenha, como em tantos outros aspectos econômicos, sociais, estabelecido uma série de padrões que a gente, para o bem e para o mal, e acho que mais para o mal, vem mantendo. Na verdade, a colonização portuguesa do Brasil se inicia em 1549. O que veio antes foi uma espécie de ensaio geral não muito bem concretizado. O país
foi descoberto oficialmente, você sabe, em 1500, provavelmente já era conhecido desde 1498, embora não existam provas documentais sobre isso. Se supõe que em 1498, 4 anos depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, assinado em 94, Portugal tenha enviado expedições para ver aonde passava o limite desse tratado em terras ainda desconhecidas ao sul do Equador, nesse período, 1548. Bartolomeu Dias, o grande navegador, o primeiro a ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, que aliás ele batizou muito propriamente de Cabo das Tormentas, né? O rei Dom João III, que entendia tudo de marketing, é que mudou o nome para Cabo das Tormentas, da Boa Esperança, já que ele não tinha que passar por lá. O Bartolomeu Dias teria vindo em 1498 e largado no sul de São Paulo, em Cananéia, um dos personagens mais intrigantes da história do Brasil, muito pouco estudado, infelizmente. Eu acho que deveria haver uma concentração maior no estudo dessa figura, o chamado bacharel de Cananéia. É interessante que o primeiro degradado brasileiro tenha sido um bacharel. Né? Bacharel é aquele cara que tinha se formado numa universidade, numa faculdade. Né? Mas, segundo um historiador paulista, João Francisco de Almeida Prado, bacharel em 1500 no século XVI, poderia querer dizer também pessoa que fala demais. Nesse caso seria uma espécie de Santoro, né? O procurador-geral da República, ou seja, um bacharel que fala demais. Portanto, foi degradado, largado aqui em Cananéia, no limite sul das possessões portuguesas nesse território. Ao mesmo tempo, uma outra expedição, em 1498, também teria ido ao Maranhão com o Duarte Pacheco Pereira, que muitos consideram o verdadeiro descobridor do Brasil, etc. Isso são polêmicas que eu acho que deveriam ser aprofundadas, mas que não estão diretamente ligadas ao nosso tema. O fato é que em 1500 o país é oficialmente descoberto por Portugal. Em 1501 vem a primeira expedição de reconhecimento com o extraordinário Américo Vespúcio, uma figura fascinante, um polemista como o Olavo, não sei se vivia disso também ou não, mas talvez, e brilhante, inteligente, culto, rico, não sei se o Olavo é rico também, filho de banqueiros e sobrinho de banqueiros, uma espécie de Valtinho Moreira Salles, assim, o Américo Vespúcio, com a diferença que conseguiu batizar um continente, né, um mentiroso bem-sucedido e brilhante. E o Américo Vespúcio define os destinos do Brasil por pelo menos 50 anos, porque na sua carta ao rei ele diz, depois de 10 meses percorrendo as costas, o litoral desse território, não encontramos coisa de metal algum, apenas uma infinidade de árvores de pau-brasil. Se inicia então a primeira privatização do Brasil, né? O Brasil é entregue a um consórcio liderado por Fernando de Noronha, na época chamado Fernão de Loronha, era o seu verdadeiro nome, e durante 12 anos esse consórcio tem o monopólio da exploração do pau-brasil nesse território, e é a única coisa que acontece aqui. Em 1516 é descoberto o Rio da Prata. O Rio da Prata tem uma importância infinitamente maior na história do Brasil do que em geral o colégio nos faz supor. Portugueses e espanhóis ficam obcecados pela conquista do Rio da Prata, porque por esse rio se chegava, segundo os indígenas, e era verdade, a montanhas eternamente cobertas de neve, onde vivia um povo riquíssimo, que usava ouro e prata nas suas próprias vestimentas, cujos pratos eram de ouro, os talheres eram de pratas, e isso tudo era verdade, porque eles estavam descrevendo o Império Inca. A melhor maneira de chegar no Império Inca era subindo o Rio da Prata, subindo o Rio Paraná, subindo o Rio Paraguai, para se atingir a Cordilheira dos Andes, porque o Pacífico, o Oceano Pacífico, não tinha sido ainda descoberto pelos europeus. Quer dizer, havia um vislumbre dele tomado lá no Paraná, no Panamá, em 1513, mas na verdade não se sabia da existência do Pacífico. E então toda a colonização do sul do Brasil, a expedição do Martim Afonso de Souza, em 1530, a fundação de São Paulo, de certa forma, em 1554, estão todas diretamente ligadas à obsessão dos portugueses e espanhóis de conquistarem o Império Inca. O Império Inca acabaria sendo conquistado por outra via, né, pela via do Panamá e do Pacífico, pelo Francisco Pizarro, mas os portugueses só perceberam que o território conquistado pelo Pizarro em 1539 era o mesmo que eles estavam buscando, só perceberam isso em 1550, 1548. E
justamente nesse período, no intervalo entre essa busca pelo Rio da Prata e a desilusão provocada pela descoberta do Peru pelos espanhóis, houve o período chamado capitanias hereditárias, que vocês estão cansados de saber no tempo do colégio, embora ele seja muito mais dinâmico, muito mais intenso, muito mais vibrante do que qualquer aula de segundo grau nos tenha feito supor, e tenha herdado e tenha legado ao Brasil muito mais coisas que a gente supõe em geral, como a estrutura fundiária, como a grande concentração de renda, como o início da lavoura canavieira, né? Tudo isso se inicia no período das capitanias hereditárias, que vai de 1532 a 1548. Então, é que, na verdade, vai se iniciar a plena colonização portuguesa do Brasil, em 1549, quando o Tesouro Real português, pela primeira vez, decide investir o seu dinheiro na colonização do país, da colônia, no caso. O Brasil vivia um assédio muito grande por parte dos franceses, que foi realmente os que lucraram com o pau-brasil, e lucraram muito. Os franceses estabeleceram uma relação com os indígenas muito mais equilibrada e eficiente e lucrável do que os portugueses. Eles vinham, obtinham o pau-brasil em vários lugares da costa brasileira e estiveram a um passo de se tornarem senhores da costa brasileira, muito mais do que a história tradicional nos deixa entrever. Então, em 1549, o rei de Portugal, em função de várias coisas, entre elas a ameaça dos franceses, decide definitivamente ocupar o Brasil e funda a cidade do Salvador. Quando ele funda a cidade do Salvador, cuja data estabeleceu-se comemorar no dia 25 de março de 1549, embora na verdade esse seja apenas o dia que eles desembarcaram na Bahia, é que realmente o Brasil começa a se incorporar à Europa, ao grande jogo de trocas mercantis do Atlântico e a ser um país de origem, realmente um país colonizado por portugueses. Desembarca junto com Tomé de Sousa, o governador-geral, todo o aparato burocrático administrativo do Brasil. O primeiro, vem um desembargador, bastante já interessado na sua aposentadoria, é um fato, porque várias vezes ele envia cartas para o rei perguntando quando ele, enfim, se aposentará. Esse homem se chama Dr. Pero Borges, foi o primeiro ouvidor geral do Brasil. Ele seria o primeiro ministro da Justiça. É um homem de um passado interessante, porque em 1546, quando ele era desembargador em Elvas, no norte de Portugal, ele foi encarregado de controlar a construção de um aqueduto em Elvas. E quando o aqueduto ficou pronto pela metade, ele deveria ir daqui até o fim da sala e parou na metade. Naquela época acontecia isso, hoje a gente jamais voltou a ver uma obra que para pela metade. Naquela época primitiva, a obra parou pela metade. Então a água vinha, em vez de chegar onde tinha que cair, caía ali. O povo se reuniu, indignado, ele mandou numa petição para o rei e disse, que fim levou o resto da obra do aqueduto? Descobriram que o dinheiro da obra tinha sido desviado, e se descobriu depois de uma comissão parlamentar de inquérito, acreditem ou não, chamava-se assim, que quem havia desviado a verba tinha sido o desembargador Pero Borges. O desembargador Pero Borges, então, foi julgado, condenado e preso, enviado ao presídio do Limoeiro, em Lisboa, um presídio terrível. De lá ele pegou o seu celular, naquela época, 1546, era possível ligar de celular de presídios, hoje está totalmente proibido isso, e telefonou para o rei Dom João III e disse, rei, só eu, porque só o Paulo César, lembra da Alma Ferida? Porque só eu, rei. O rei, tá certo. Então vamos fazer o seguinte, você devolve metade da verba, isso está tudo documentado, os autos desse processo foram encontrados pelo historiador Capistrano de Abreu, evidentemente a parte do celular não é verdadeira, fora a parte do celular é tudo verdade, parece filme do Orson Welles, mas é verdade. E os autos do processo foram encontrados pelo historiador Capistrano de Abreu, publicados num livro chamado História da Colonização Portuguesa do Brasil. E então o rei sugere que o Dr. Pedro Borges devolva metade
da grana desviada, o que ele o faz, e ele fica proibido de exercer cargos públicos por 10 anos, em 1546. Em 1549, ele foi escolhido como primeiro-ministro da Justiça do Brasil e desembarca no dia 25 de março de 1549, na Bahia, junto com Tomé de Souza, esse sim, probo, digno. Junto com ele vem o primeiro-ministro da Fazenda do Brasil, que é o Antônio Cardoso de Barros, na época chamado de Provedor-Mor, que, segundo as denúncias do segundo governador-geral, que substituiu o Tomé de Souza, o Dom Duarte da Costa, teria desviado dinheiro público e construído com ele 6 engenhos de açúcar. Foi um dos primeiros senhores de engenho da Bahia, no interior do recôncavo baiano, o primeiro-ministro da Fazenda brasileira. Mas não é o nosso tema hoje. O nosso tema hoje é a cultura em desenvolvimento, porque nesta mesma época, coincidência ou não, se inicia o projeto cultural planejado para o Brasil. E planejado por quem? Planejado pelos jesuítas, que desembarcam em Portugal naquele mesmo dia, junto com Tomé de Souza. Vocês sabem o nome dele, chama-se Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, nascido em 1521, era filho de um desembargador e sobrinho de um chanceler-mor do reino. Havia decidido seguir, como todo filho de desembargador, a carreira de desembargador, porque os desembargadores poderiam indicar os seus sucessores e, em geral, indicavam os próprios filhos. A questão é que Manuel da Nóbrega, tendo estudado em Salamanca, onde estudavam os desembargadores portugueses, na Espanha, era gago, estava com febre, vai ver quando foi fazer o exame dele, que nem eu, com 38 graus, deu um depoimento errático, inconstante e febril, que nem esse meu, e, portanto, foi reprovado. E, ao ser reprovado, vendo o mundo o despicar, decidiu despicá-lo dele. É assim que um biógrafo explica por que o padre Manuel da Nóbrega resolveu se tornar um jesuíta, um soldado de Cristo. Os jesuítas, a Companhia de Jesus havia sido criada por Inácio de Loyola. Não sei se vocês viram o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. O personagem principal, na verdade, não é Cristo, é o Inácio de Loyola. É um cara que se açoitava o tempo inteiro. Inácio de Loyola, nascido em 1466, creio eu, na Espanha, era um fidalgo de vida embebida em prazer e glória no campo de batalha, até que levou um tiro de obus no meio das pernas, literalmente no meio das pernas. E, além de ter sentido muita dor, perdeu também a virilidade. E tornou-se, então, um mendigo de Deus. Ele era muito rico, ele abandonou, ele abriu mão de todas as suas propriedades, de todos os seus morgados, de todos os seus títulos, vestiu um saco de cânhamo repleto de farpas, ficou com as unhas enormes, os cabelos compridos, e tornou-se um alumbrado, como então se chamava, e começou a viver pobre no prato e no trato, percorrendo a Europa como um andarilho. Depois de ter sido preso e acusado 4 vezes pela Inquisição espanhola, ele decidiu que precisava estudar teologia. Então se dirigiu a Paris. Paris, onde ele chegou, não me lembro qual é a data que ele chegou, deve estar aqui em algum lugar, se eu não estivesse com febre eu me lembraria. Chegou em Paris em 1530. Chegando em Paris em 1530, ele se alistou num lugar que tem uma importância muito grande para a história do Brasil e que a gente desconhece absolutamente, a maior parte de nós, o Colégio de Santa Bárbara. O Colégio de Santa Bárbara era um colégio arrendado por um intelectual português chamado Diogo de Gouveia. Diogo de Gouveia era um dos principais assessores do rei Dom João III de Portugal, e fora dele a ideia de dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Já em 1521 ele tinha tido essa ideia, embora ela só venha a ter sido aplicada em 1532, com 10 anos de atraso e com um grande problema para o rei. Se tivesse sido aplicado o sistema das capitanias em 1521, teria sido muito melhor para Portugal, talvez até para o Brasil. Dom Diego de Gouveia era um humanista, tanto é que tinha convivido intensamente com Erasmo de Roterdã e conheceu o próprio Lutero. Essa Paris do século XVI era o único lugar onde realmente se podia discutir
teologia, discutir os caminhos do cristianismo, sem os horrores persecutórios que já estavam ocorrendo na Península Ibérica e sem o fervor incendiário que já se alastrava pela Alemanha e pela Inglaterra e pelos Países Baixos. Na Paris dessa época havia inclusive essa discussão muito intensa. E o Diogo de Gouveia era dono desse colégio de Santa Bárbara, onde o próprio Erasmo estudou e onde depois estudaria o Miguel de Montaigne, né? E nesse colégio é onde se matricula o Inácio de Loyola. E ali ele estabelece relações com alguns nobres portugueses que estudavam lá também e os convence a abandonarem o colégio depois de formados e peregrinarem até Jerusalém a pé para converterem o coração dos turcos, como eles então chamavam qualquer povo muçulmano. Mas Solimão o Magnífico havia conquistado várias posições no Oriente Médio e a jornada se tornou impossível para eles. Então eles voltam para Roma, saem de Paris, vão até Veneza e se dirigem a Roma, conseguem uma audiência com o Papa Paulo III e conseguem a autorização para criar a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus viria a se tornar a mais ferrenho instrumento de defesa da contra-reforma luterana, né? Em 1517, vocês sabem, Lutero havia pregado as suas 97 teses na porta de uma igreja na Alemanha e rachado para sempre o cristianismo, dividindo entre protestantes e católicos. Dentro dos católicos, a ala mais extremamente radical é representada justamente pelos jesuítas. Os jesuítas concluem que, como tinha sido a partir de uma leitura, segundo eles, equivocada da Bíblia, que Lutero havia tirado a ideia, segundo eles, absurda, de que poderia se dirigir a Deus diretamente, sem a intermediação do clero, os jesuítas concluem que todo tipo de leitura, desde que não orientada por alguém superior, é nefasta aos interesses dos seres humanos. E eles decidem, depois que eles começam a se espalhar com mais força pela Europa, mas especialmente por Portugal. E por que por Portugal? Porque os primeiros discípulos do Loyola, como eu falei, que ele arrebatou em Paris, eram portugueses. E o primeiro país a aceitar plenamente os jesuítas, a incorporá-los e depois a entregar em suas mãos toda a direção da educação e da cultura do país, foi justamente Portugal. Inclusive foi o único lugar onde isso realmente aconteceu com grande intensidade. Aconteceu um pouco na Espanha também, mas muito mais em Portugal. E havia o propósito, portanto, dos jesuítas de, primeiro, banir absolutamente o estudo das línguas como hebraico e grego. Havia a proposta única de que se estudasse apenas o latim, e um latim bastante, digamos, também convencional. Eles proibiram não apenas a leitura, eles fizeram o primeiro grande index prohibitorum de livros na Europa, foi feito pelos jesuítas, incluindo inclusive o maior intelectual português da época, o Damião de Góis, que tinha até então grande influência sobre o rei Dom João III. Porque Portugal viveu, de 1541 a 1546, Portugal viveu uma espécie de primavera renascentista. Houve, se diz até, o interesse do rei Dom João III de trazer o grande Erasmo de Roterdã para ser o reitor da Universidade de Coimbra, fundada em 1541. Mas, a partir de 1544, mais ou menos, os jesuítas começam a controlar toda a educação e todos os colégios de Portugal, abolem definitivamente o estudo, como eu já falei, do hebraico e do grego, retomam todos os conceitos da escolástica, se revelam inteiramente contrários ao humanismo, não apenas do Erasmo, mas também do Miguel de Montaigne, e dão uma guinada cultural radical que vai afastá-los cada vez mais da Europa culta, digamos assim, da Europa dos Países Baixos, da onde era oriundo o próprio Erasmo, da Europa francesa, de onde vinha o próprio Montaigne,
e o autor de Pantagruel, como é que é o nome dele mesmo? Deu um branco agora? O Rabelais. O Rabelais, inclusive, havia, durante 2 semanas, estudado no Colégio Santa Bárbara, de onde saiu correndo também, conheceu o Diogo de Gouveia. Essa figura... o Diogo de Gouveia é quem lidera esse não sei o quê. A temperatura dele está subindo. Você ainda tem 4 séculos para falar, viu? Não, só vou falar do primeiro. Mas você tem 10 minutos só. Não, só vou falar do primeiro século. Só vou falar do primeiro século porque tem uma frase que não é minha, portanto brilhante, do Wilson Martins, no qual ele estabelece uma ligação muito intensa entre o que aconteceu nesse período, com esse desembarque dos jesuítas, e o que viria a vir depois. Porque você vê, a primeira universidade brasileira é fundada quando? Em 1830, né? E segundo ele, por causa dessa disposição jesuítica, depois incorporada pela própria coroa, de que livro não dá em boa coisa, estudar não é uma grande ideia. Nessa mesma época, 1549, nós estamos falando, haviam 4.000 colégios na Holanda, nos Países Baixos. Haviam 11 colégios em Portugal, os 11 eram dos jesuítas. Não havia nenhum colégio no Brasil, evidentemente. O primeiro colégio no Brasil foi fundado pelo Manuel Nóbrega, assim que desembarca, era um colégio único e exclusivamente para catequese indígena. Foi fundado em 1549. Em 1551 foi fundado o segundo colégio no Brasil, também um colégio apenas para indígenas, em São Vicente, na Baixada Santista. Esse colégio não dá certo e é transferido e inaugurado no dia 25 de janeiro de 1554, em São Paulo. É o Colégio dos Campos de Piratininga, que viria a dar origem à cidade de São Paulo, que recém comemorou seus 450 anos. Mas esses colégios eram, como eu já falei, colégios exclusivamente para alunos indígenas ou então para noviços que quisessem ingressar na Companhia de Jesus. O primeiro colégio efetivamente aberto, criado no Brasil, não é até a virada do século XVII. Né? Então, eu, na pesquisa para o 4º volume da coleção Terra Brasilis, que é o livro que eu escrevo agora, chamado A Cruz, a Coroa e a Espada, que é um livro que vai tratar justamente de 1549 a 1556, eu deparei com um momento muito sombrio da história de Portugal, chamado A Grande Viragem, por alguns historiadores modernos, que é o momento em que o rei Dom João III, assessorado por Damião de Góis, Damião de Góis, que foi uma das grandes influências em Camões e que era um dos principais assessores do rei. Damião de Góis consegue do rei Dom João III o dinheiro para criar um colégio em Portugal. O Olavo deve conhecer a história desse colégio, o Colégio Real das Artes e Humanidades. E nesse colégio vem lecionar alguns dos maiores intelectuais da Europa na época. Entre eles, o André de Gouveia, que era sobrinho do Diogo de Gouveia e que foi o mestre particular do Michel de Montaigne. André de Gouveia. Junto com eles vem Pat e Neil Buchanan, que eram 2 escoceses com tendências protestantes, evidentemente, e que haviam assessorado a rainha Mary Stuart antes de virem para Portugal. Vêm franceses, vêm alemães e se cria um corpo docente como nunca houve na história de Portugal. Eram 16 professores, o colégio chamava Colégio Real das Artes e Humanidades, e esse colégio dura de 1546 a 1548, quando foi fechado, exterminado, muitos dos seus professores presos pela Inquisição, acusados de serem heréticos e homossexuais, amigos de Lutero, vários deles, de fato, conheciam Lutero, e há uma guinada absoluta na cultura portuguesa. Um ano depois, os jesuítas,
que assumiram o próprio Colégio Real das Artes, que passa a ser um colégio jesuíta, em 1548. Um ano depois, 49, desembarca no Brasil o Nóbrega, Anchieta, que vem um pouco depois, e 11 outros jesuítas, que se tornam os principais responsáveis pelo estudo e pela educação no Brasil. A frase do Wilson Martins, que está no final do seu História da Inteligência Brasileira, é uma frase forte, mas eu acho que bastante reveladora. Se eu encontrá-la, será mais fácil de lê-la. Pois é. Muito febril o depoimento? Não, você pode dar o sentido, pelo menos, da frase. O sentido da frase... Depois a gente... Durante as perguntas, ela era a primeira. A colônia se desenvolveria sem livros, sem universidades, sem imprensa, sem debates, sem inquietações culturais. Em uma palavra, sem o frescor do humanismo renascentista. A inteligência brasileira viria a constituir-se submetida à direção exclusiva da Companhia de Jesus, sob a égide da Contra-Reforma e do Concílio de Trento. Esse desejo de perpetuar a ignorância condicionaria as perspectivas mentais do Brasil pelos 3 séculos seguintes. A frase é forte, mas eu não sei exatamente sobre o que o Olavo vai falar, mas eu acho que ele poderia comentá-la também, se ela é verdadeira ou não. Na minha opinião, é. Na minha opinião, o desejo de perpetuar a ignorância no Brasil se prolongou por muito tempo, de certa forma se prolonga ainda, e embora a frase seja proselitista e na verdade, defendendo interesses próprios, a frase clássica do Monteiro Lobato, um país se faz com homens e com livros, eu acredito que se o primeiro artigo está em falta no mercado, quem sabe a gente não vai conseguir construir um país melhor com livros. Era isso. Obrigado. Obrigado. Bom, imagine se ele estivesse em febre, né? Agora passo a palavra para o Olavo de Carvalho, que vai falar sobre os 4 outros séculos. Os que eu deixei. Em São Paulo tem um conjunto de rock chamado Aquilo Deu Nisso. Esse poderia ser o título aqui da conferência. Ele deu o começo, eu vou dar o fim. Esse estado de coisas que o Eduardo começou a descrever, ele culmina, a meu ver, na Constituição de 1988, quando ela define a cultura como aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo. Ora, aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo pode ser, por exemplo, um noticiário policial diário. Nós não podemos negar que o narcotráfico seja uma expressão do modo de ser nacional do presente. Então, narcotráfico é cultura, prostituição infantil é cultura e assim por diante. Este artigo da Constituição, ele expressa, vamos dizer, uma espécie de horror à ideia qualitativa de cultura. Algo que eu creio que isso tem algo a ver com este fundo aí que você descreveu. Ou seja, a cultura não é definida mais, nesse sentido, nem como cultivo e nem como culto. Ora, a ideia de cultivo pressupõe a ideia de melhoramento. Ou seja, a cultura não pode ser simplesmente aquilo que dá testemunho de um estado de coisas, mas aquilo que melhora e eleva esse estado de coisas justamente ao contrário de simplesmente dar um testemunho passivo e não valorativo. A ideia de cultura, além de estar ligada a cultivo, também está ligada à ideia de culto, que é a mesma coisa que devoção. Então, essa ideia implica necessariamente a ideia de algo que é melhor, de algo que merece a nossa atenção, merece o nosso amor, merece o nosso respeito. E esta ideia de valor culmina, então, naquilo que Platão chamava o supremo bem. Agora, nós sabemos que o supremo bem não é uma coisa muito fácil de você definir ou encontrar, ou mesmo intuir de longe. Mas esta dificuldade mesma faz parte da própria dinâmica da cultura, onde, ao longo dos milênios, nós vemos uma sucessão de esforços humanos para conceber o que seria
o supremo bem ou a suprema meta da existência. A necessidade de ter um supremo bem, ela é tão grande que no século XX, um grande psiquiatra, Viktor Frankl, diz que a perda da noção do sentido da existência, ou da noção do supremo bem, está na base de todas as neuroses e psicoses. E Viktor Frankl descobriu isso em circunstâncias particularmente dramáticas, pois sendo prisioneiro de um campo de concentração, ele desde o primeiro dia ele teve a preocupação de se perguntar qual a diferença decisiva que fazia com que algumas pessoas suportassem aquela provação bravamente e saíssem até engrandecidas, enquanto outras se degradavam e desmontavam como uma montanha de geleia. E ele descobriu que as pessoas que se saíam melhor daquele desafio eram aquelas que tinham uma meta ou um valor ao qual servir, ou como diz ele, o sentido da vida. Então, a cultura, ao longo dos milênios, foi definida como um conjunto de atividades e de esforços humanos voltados à descoberta, à contemplação do supremo bem ou do sentido da existência. A nossa Constituição nos coloca exatamente nos antípodas disto, definindo como cultura o que quer que, com valor ou sem valor, dê testemunho de um modo de existência. Ora, o modo de existência é um simples estado de coisas, é um dado empírico e não um valor de maneira alguma. Associado a esta, é evidente que isso não é só um fenômeno jurídico, vamos dizer que esse próprio artigo da Constituição, ele dá testemunho do nosso modo de ser. Existe em toda a vida brasileira, em toda a história brasileira, uma espécie de inibição intelectual que aos poucos vai se tornando, vamos dizer, mais do que uma inibição, uma rejeição e até um ódio de tudo aquilo que é elevado, sublime, importante. Isso tudo, então, sendo compensado por um culto das nossas insignificâncias, das nossas misérias. Se você vê, por exemplo, o número vamos contrastar aqui dois fatos. O Brasil teve, entre os anos 30 e 60, um dos maiores filósofos do mundo, aqui, que foi Mário Ferreira dos Santos. A obra do Mário é uma coisa de, quando nós a conhecemos, de deixar com orgulho extraordinário. Nunca ninguém prestou a menor atenção no Mário Ferreira, até hoje ninguém sabe quem é. E os escritos dele estão todos jogados para as traças, até hoje nunca mais foram reeditados. Para compensar, todo ano você vê uma enxurrada de teses de doutoramento sobre sambistas, proxenetas, amantes de políticos, etc, etc. Quer dizer, uma boa parte da nossa atividade universitária, né, é dedicada ao cultivo, né, ao culto daquilo que existe de pior, ou pelo menos de mais insignificante. Este amor à insignificância, este amor à ninharia, né, evidentemente, ele se torna cada vez mais pronunciado ao longo dos últimos 20 anos. E ele culmina nesta ideia do nosso ministro de fazer com que o samba se torne patrimônio da humanidade. Eu não sei por que o samba e não machixe, maracatu ou qualquer outra coisa dessa, porque todas elas dão testemunho do nosso modo de ser. Aliás, quando o Eduardo assinala que o Brasil já teve um Estado organizado, antes mesmo de ter população, quer dizer, quando chega Tomé de Souza, já vem com todo o ministério pronto, com a Constituição pronta para uma população que era constituída de tatu-bola, minhoca, né? Então, do mesmo modo, nós temos hoje a ideia de que o Estado deve não só fomentar a cultura, mas formá-la. Ele deve ter a concepção da cultura e deve dar a receita pronta para todos nós. A nova legislação de incentivos fiscais para a cultura é exatamente isso. Tá certo? Então, infelizmente, ele deu o século XVI e eu estou dando a situação de agora. Não vai dar para contar tudo o que aconteceu no meio. Mas a situação presente é mais ou menos esta. Então, hoje nós entendemos cultura de três maneiras. Entendemos primeiro pelo seu lado lúdico, quer dizer, cultura é divertimento, cultura é show business, cultura é samba e rock and roll.
Em segundo lugar, a cultura é um produto comercial, quer dizer, existe a indústria cultural e ela tem que funcionar e dar lucro. Em terceiro lugar, cultura é propaganda política. Você vê a que distância nós fomos parar da ideia do supremo bem ou do sentido da vida. Ora, eu não sou contra a diversão, também não sou contra ganhar dinheiro, também não sou contra a propaganda política, mas quando você tem tudo isso e você perde o sentido da vida, é melhor você estourar os miolos, né? Então, quer dizer, o tipo da cultura que nós estamos produzindo hoje, a nossa concepção de cultura, é uma coisa profundamente deprimente, feita para nos isolar do sentido da vida e fazer com que nós nos dispersemos cada vez mais numa busca e num cultivo de ninharias. Intimamente associada a esta ideia, existe uma outra, que é de que a cultura é função do desenvolvimento, de que só os países desenvolvidos têm alta cultura. Então, nós temos que alcançar um certo nível de desenvolvimento para ter um certo nível de cultura. Em São Paulo, teve até um cidadão chamado Paulo Arantes. Paulo Arantes é um professor de filosofia da Universidade de São Paulo, que escreveu um livro interessantíssimo como documento, não pelo seu valor, chamado Um Departamento Francês de Ultramar, no qual ele investiga por que a Faculdade de Filosofia da USP, em 50 anos de atividade, não conseguiu produzir nenhum filósofo. É fantástico. E a resposta é que somente quando alcançarmos um certo patamar de desenvolvimento é que poderemos ter uma filosofia à altura da europeia. E eu acho isso uma coisa extraordinária, porque eu estudei um pouquinho da história da filosofia, ao ponto de ser autor de um livro sobre isso, de um curso sobre isso. Eu asseguro para vocês que nunca houve nenhum surto de grande criatividade filosófica que fosse posterior a um surto de desenvolvimento econômico. Geralmente o surto cultural acontece muito antes, ou muito depois. Por exemplo, a época áurea da filosofia na Grécia era uma época de decadência, de cultura, decadência socioeconômica fantástica, a inflação subindo nas nuvens, uma corrupção generalizada, e no meio disso é que surge a Academia Platônica. Mais tarde a gente vê um outro grande surto de criatividade justamente na escolástica. E os países que mais contribuem para isso eram países paupérrimos, como a Irlanda e a Inglaterra na época. A Inglaterra ainda faltaria 5 séculos antes de que ela se projetasse como grande potência. Uma outra etapa de grande criatividade é, evidentemente, o idealismo alemão, com Kant, Hegel, Schelling, etc. Nessa época, a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de principados e ducados, aliás, sob domínio estrangeiro. Ainda faltaria meio século, mais de meio século, para que a Alemanha se constituísse como nação e se tornasse uma nação rica. E assim por diante. Então, nós temos que a própria ideia de que nós precisamos ficar ricos primeiro para ter cultura depois, é uma ideia que me parece muito esquisita. Porque se a cultura tem algo a ver com o sentido da vida, ela tem algo a ver com a orientação da vida. E, portanto, ela tem algo a ver com a sanidade da inteligência. Ora, se você tivesse um amigo e ele tivesse com 2 problemas, ele tem 2 problemas. Primeiro, ele está sem emprego e sem dinheiro. Segundo problema, ele está louco. Qual dos 2 problemas você acha que dá para resolver primeiro? Primeiro, vamos arrumar um emprego, e o sujeito vai ter um sucesso enorme. Depois, tiver tudo resolvido, ele faz um tratamento psiquiátrico. Toda a orientação da nossa cultura é essa, quer dizer, primeiro nós vamos resolver todos os nossos problemas e depois nós trataremos de ficar inteligentes. Isto é rigorosamente assim, mas desde o tempo do Império. O tempo da colônia eu não conheço direito, mas do tempo do Império eu acompanhei. Quer dizer, esta ideia de que nós precisamos produzir muito dinheiro e daí vão ter uma cultura que servirá para adorno, né, da nossa riqueza. Então, essa noção lúdica ou decorativa da cultura, ela já existe aqui há muito tempo. Mais ainda, ela não existe só socialmente, ela existe na alma de cada um. Nenhum de nós, vamos dizer, pode dizer que está livre deste preconceito e das consequências devastadoras que ele traz, não só para a sociedade, mas para a formação da inteligência de cada um de nós. Eu noto, por exemplo, com essa coisa de participar muito de debate, discussão, eu noto que no Brasil existe uma crença geral de que aquilo que você desconhece não existe. Isso aí chamava-se, na retórica antiga, chamava-se o argumentum ad ignorantiam.
ele diz assim, aquilo que você está dizendo é algo que eu desconheço, então não interessa. Não pode entrar em linha de conta e não pode ser alegado como argumento. Dito de outro modo, tudo aquilo que eu desconheço inexiste. Eu asseguro para vocês, eu estou nesse negócio de bate-boca jornalística há 10 anos, eu asseguro para vocês que este é o argumento mais alegado, em todas as circunstâncias. O sujeito olha para você com um ar de desprezo, você diz alguma coisa, o camarada olha para você com um ar de desprezo, um ar de superioridade formidável e diz, eu nunca ouvi falar disso. Então, o Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Acontece. E note bem, eu acho que isto foi uma das grandes forças publicitárias na eleição do seu Luiz Inácio da Silva. Porque ali se associava a ideia do sujeito pobre com o sujeito inculto. Quer dizer, ele era inculto porque era pobre. É uma ideia absolutamente cínica, porque toda a cultura brasileira foi feita por pés rapados, por pobretões. É Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, que ele acabou de citar, é Lima Barreto e assim por diante. Quer dizer, o número de pessoas abençoadas pela fortuna que contribuíram em algum modo para a cultura brasileira é mínimo. Eu creio que é menos de 5%. Claro, você encontra de vez em quando o Joaquim Nabuco, né? O Eduardo Prado. Ele tinha algum dinheiro, mas era um entre cada 100. Tá certo? Quer dizer, a cultura aqui foi sempre feita por gente que veio de baixo. Então, por que associar a ideia de cultura com as classes altas? Ora, então, do meu ponto de vista, o Lula não representava propriamente o homem que veio de baixo, né? E subiu, e que por isso mesmo era vamos dizer, o brasileiro que subiu por seus próprios méritos. Me parecia ao contrário, porque ele, quando se candidatou, já não era um homem pobre. Né? Isso fazia muitas décadas que não era um homem pobre, mas continuava tão inculto quanto no começo. Agora, durante esse período em que o homem foi subindo na vida, ele teve a oportunidade de melhorar o corte da sua barba, de começar a usar ternos Armani, né? Começar a consumir vinhos Romanée Conti, mas não teve tempo para contratar um fonoaudiólogo para corrigir a sua pronúncia. E não pense que eu estou falando mal dele pessoalmente. Não, isso aqui é um sintoma geral. Todos nós somos culpados disso. Todos nós damos prioridade a certas coisas e achamos que primeiro, né, nós temos que ter uma belíssima conta bancária, temos que ter um terno Armani, temos isso. Não precisa sobrar tempo, depois até ler um livrinho. Não é isso? Isso está no fundo de todos nós e começou aí onde o Eduardo falou. Quer dizer, essa coisa impregnou mesmo. Entendeu? Então não é uma questão de Lula, não. Se fosse só ele que é assim, mas eu conheço muita gente que é assim. Ademais, eu por certas circunstâncias profissionais, eu tive a chance de conhecer bem a classe rica paulista nos anos 70. E eu vejo que eles não são muito mais cultos que o Lula, não. Então, quer dizer, não é realmente um problema de pobreza cultural. É um problema de que existe uma espécie de doença cultural. Essa doença se chama, no latim, aspernatio rationis, desprezo pela razão, desprezo pelo inteligente, desprezo pelo conhecimento. Desprezo que tem, às vezes, um fundo, vamos dizer, de inveja. E aquele jeito que mostra desprezar aquilo com inveja, isso é exatamente o que se chama despeito. Despeito é um falso desprezo motivado pela inveja. Eu acho que existe uma espécie de constante na sociedade brasileira de inveja pelo conhecimento, inveja pelas grandes realizações da cultura, e esta inveja é tão dolorida que ela não pode se expressar como tal, ela tem que se expressar de maneira invertida como uma espécie de desprezo. Quem passou a vida inteira pensando nisso, e que eu sempre recomendo a leitura, é Lima Barreto. Lima Barreto é um homem que nasceu de família relativamente pobre, e que escreveu pelo menos 3 romances exatamente sobre este tema.
sociedade tem o homem de espírito, o homem voltado para o conhecimento. Esses 3 romances são Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Isso é uma espécie de fenomenologia da atitude brasileira com relação à cultura. O primeiro personagem, que é Isaías Caminha, é um rapaz que vem do interior, um rapaz estudioso, como o próprio Leão Barreto, é uma espécie de projeção autobiográfica. Um rapaz que não lia muito, estudar, queria se aprimorar, e entra no jornalismo. E no jornalismo encontra um ambiente de cinismo, de deboche, e sobretudo a falsa cultura e hipocrisia. O Policarpo Quaresma é um indivíduo culto, é um reformador social que tem algumas ideias adquiridas por leituras apressadas, grandes ideólogos europeus, e que ele mete na cabeça que o problema do Brasil é que o Brasil sofre muita influência estrangeira. Então, as nacionalidades, inclusive idioma, ele acredita que o idioma português é uma imposição imperialista que deve ser substituído pelo tupi-guarani. Então, o Policarpo Quaresma é uma mistura de sábio e louco. Quer dizer, umas coisas que ele diz são verdade, mas está tudo fora do lugar. Então, é o sujeito mal formado brasileiro, é o anti-herói cultural. Né? É o camarada que ele, vamos dizer, todas as ideias dele são tortas, mas ele, de certo modo, é melhor do que o ambiente, porque ele, pelo menos, tem o idealismo. E o terceiro personagem, que para mim é o mais interessante de todos, que se chama Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, é um sábio autêntico, um homem de ciência e quase um filósofo, e que só encontra a paz fugindo totalmente da sociedade e se refugiando num isolamento feroz, onde um repórter, que é o próprio Leão Barreto, vai encontrá-lo e faz uma série de entrevistas com ele. Então, o Gonzaga de Sá é um homem de alma sublime, que ele está tão acima do meio que ele não pode deixar que o meio descubra a sua existência, senão o destrói. Então, a vida e as obras de Lima Barreto, não dizer, são realmente um testemunho do nosso modo de ser. E é um testemunho de que esse modo de ser está errado. Tá certo? É um testemunho de que a sociedade brasileira tem inveja e despeito pelo conhecimento, de que ela acredita que é possível enfrentar todos os problemas da vida prática sem inteligência, sem cultura, sem o esforço de autoaprimoramento, e, enfim, de uma sociedade que acredita numa cultura que só serve para lisonjeá-la, dando testemunho do seu modo de existência e, ao mesmo tempo, servindo para essas 3 finalidades: a lúdica, a comercial e a político-partidária. Se me perguntarem hoje como é que eu equacionaria os problemas de cultura e desenvolvimento, eu digo, olha, se nós queremos pensar na hipótese de uma cultura que favoreça o desenvolvimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é destruir completamente esta cultura que nós temos. E destruir esta autoimagem, vamos dizer, da cultura lisonjeira, lúdica, comercial e propagandística. Nós primeiro precisamos botar na cabeça que cultura significa aprimoramento, autoexigência, significa elevar os olhos em busca de um bem supremo e de um sentido da vida, e significa dedicar a nossa existência a isso, em vez de dedicar o nosso próprio umbigo, né, ao culto das nossas belezas naturais, né, ao culto do nosso modo de existência e assim por diante. O fato de nós termos colocado um sambista no Ministério da Cultura, para mim já é o sintoma final e cabal deste estado de coisas. O próprio Gilberto Gil uma vez se autodefiniu como um pseudo-intelectual de miolo mole, e nós temos que lhe dar razão cabal nisso aí. Não é um homem capacitado a entender os problemas reais da cultura. E também não se trata de um problema pessoal com ele, evidentemente. A presença dele lá é um sintoma do nosso erro, um sintoma do erro da sociedade, que está entendendo fazer cultura como show business e propaganda política. E, uns anos atrás, houve aquele teste feito entre
alunos de ensino médio de 32 países testados na compreensão de leitura. E os brasileiros tiraram, naturalmente, o último lugar. Então, imediatamente apareceram entrevistas, ministros da Educação, técnicos, educadores, né? Todos comentando aquilo, uns tentando atenuar a coisa, outros fazendo diagnósticos, e ninguém parou para pensar o seguinte, que se o teste fosse realizado não entre alunos do ensino médio, mas entre educadores de 32 países, os brasileiros também tirariam o último lugar. E se fosse entre ministros da Cultura, os brasileiros também tirariam. O problema não é com os nossos estudantes, eles estão fazendo o que podem. A culpa do estado de coisas não é deles absolutamente, é dos próprios criadores de cultura que cada vez se exigem menos. Nós estamos numa etapa onde, para o sujeito ser considerado um escritor, basta ter uma espécie de um pequeno cronista de província, um cronista de samba, historiador de escola de samba. Com isso, você já é um intelectual, já pode pertencer à Academia Brasileira de Letras. E todo mundo acha isso bonito, certo? Porque tudo o que for acima disso, o brasileiro já acha pedantismo. Aqui nós conseguimos inverter a noção do pedantismo. Quer dizer, o pedantismo significa você posar em público exibindo um conhecimento que você não tem. Aqui é o contrário. Ter o conhecimento é que é pedantismo. E se você entra numa discussão e você exige do interlocutor que ele conheça o assunto, ele fica ofendido. Isso já me aconteceu inúmeras vezes. Eu sempre pensei o seguinte, a liberdade de opinião, tá certo? O direito à expressão do seu pensamento deveria ser condicionada à atenção que você presta ao assunto. Quer dizer, se você pensou no assunto durante um ano, então você tem ali umas 2 horas para falar. Mas se você pensou 5 segundos, por que nós temos que ouvi-lo durante 10 minutos? Quer dizer, nem você dá atenção ao que você está pensando, por que nós temos que dar? Quer dizer, a liberdade de expressão deve ser compensada pela liberdade de não ouvir, de liberdade de ir embora. Mas aqui no Brasil não, ela é absoluta. Isso quer dizer que, conhecendo ou não o assunto, tendo se dedicado a ele ou não, você tem direito de ocupar o nosso tempo com as ideias maravilhosas que você criou a respeito. E se o seu interlocutor, por acaso, exige que você leia pelo menos um livrinho a respeito, ele é condenado como um pedante que quer te oprimir e te humilhar. Então, bom, como é possível que os debates deem certo nessa condição? Quer dizer, a primeira regra é a seguinte, é proibido conhecer o assunto. Segundo, se você conhecer, por favor, esconda o que conhece, porque nós não queremos ser humilhados. E, em terceiro lugar, você trate de parecer bonzinho. Não é isso? Então, é evidente que não há a menor condição para um debate sério. E, nesta altura, curiosamente, uma vez que todas as regras, vamos dizer, da moral intelectual, todos os deveres da inteligência foram abandonados e pisoteados, o que entra no lugar deles? As normas de polidez. Quer dizer, atualmente, debate culto e elevado significa aquele debate no qual todo mundo fala asneiras educadissimamente. E isso é tudo. Então, é evidente que esse é um conceito caipira de cultura, né? Porque o sujeitinho culto, ele não sabe distinguir entre uma pessoa mais culta e menos culta. Né? Você não sabe, então você não sabe se o outro sabe. Então ele tem que se guiar por certos sinais exteriores. A polidez deve ser um desses sinais exteriores. Então ele vê as pessoas conversando polidamente, ele deve pensar que são pessoas muito cultas. E este critério é o que vigora hoje. Para mim já aconteceu inúmeras vezes de discutir com pessoas que, pelas suas circunstâncias profissionais, têm obrigação de conhecer o assunto. Outro dia mesmo, na Faculdade de Direito de São Paulo, topei com um sujeito que dizia, não, esse aqui é o maior conhecedor de marxismo que tem aqui na faculdade. E ele começa por dizer que nem Karl Marx, nem Engels tem escrito absolutamente nada sobre filosofia da natureza. Eu falei, como não? Engels tem um livro inteiro sobre isso. Existe uma correspondência entre os dois de pelo menos 700 páginas. O próprio Lenin passa anos estudando isso. E como é que o conhecedor marxista não fala disso? Só que é o seguinte, eu passei por mal educado.
quer existir. Agora, a mídia no Brasil, ela tem algumas funções ligadas à cultura superior que são diferentes do que acontece nos outros países. Por exemplo, a gente imagina, às vezes, os Estados Unidos como se fosse uma espécie de Brasil mais rico. E a gente lê a mídia americana como se fosse igual à nossa. Por exemplo, a gente acredita que lá existe uma Rede Globo com 70% da audiência. Então, nos Estados Unidos, se a gente chega a ter 3% da audiência, já é uma verdadeira maravilha. A grande mídia americana não tem 1/100º do poder que tem a nossa aqui. A nossa abrange toda a opinião pública. E lá ninguém faz isso. Lá a coisa é infinitamente muito mais subdividida. Lá os jornais discutem uns com os outros. Um quer publicar o que o outro não publicou. Aqui é o contrário. Aqui os jornais fazem, né, eles se alimentam uns dos outros. Um só publica o que os outros publicaram. E aquilo que ninguém publicou, vigora de novo o argumentum ad ignorância. Né? Não existe porque ninguém publicou. Eu lhes dou um exemplo, por exemplo. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas o que é Foro de São Paulo, as pessoas vão dizer que é um edifício na Praça João Mendes da cidade de São Paulo. Ninguém sabe que este é o nome da entidade que coordena 82 partidos políticos de esquerda na América Latina e que forma o conjunto da estratégia revolucionária para o continente. Ninguém sabe disso porque a mídia jamais publicou. Hã? Só eu publiquei. Mas eu, evidentemente, não sou a mídia. Você não pode esquecer que eu tenho ali 20 linhas por semana, tá certo? Para desmentir alguns milhares de volumes que são publicados durante a semana. Né? Quer dizer, essa é uma luta desigual. Então, vamos dizer, a uniformidade da nossa mídia, ela faz com que o argumento ad ignorância tenha um peso absolutamente formidável na mentalidade brasileira. Eu posso dizer que o Brasil hoje está separado do mundo por uma espécie de muro de Berlim intelectual. Esse muro de Berlim é feito de papel. São os jornais, bom, tem algumas câmeras de televisão também lá empilhadas, mas o número de notícias importantes que são sonegadas a toda a população brasileira uniformemente, é uma coisa incrível. Isso não acontece em mais nenhum outro país, porque os jornais são muito diversificados. Um jornal nos Estados Unidos tem interesse de desmentir o outro. Aqui não. Outra coisa que contribui para isso é a alta rotatividade da profissão jornalística. As pessoas saem muito fácil. As pessoas que estão no jornal já estiveram em todos os outros. Então acaba todo mundo pensando igual. Eu mesmo sei disso porque eu também trabalhei em todos. Ficava 2 anos num, 3 anos no outro. E você encontrar sempre as mesmas pessoas. Você também está aqui. Né? Então existe uma coisa que é a opinião da classe jornalística, que é uma classe muito pequena, na verdade, mas que tem, de fato, o monopólio dos meios de comunicação. É errado você pensar que são empresas que têm. Olha, empresa, dono de jornal não manda nada em nenhuma redação. Eu trabalhei em jornal 30 e tantos anos, nunca houve um impedimento de empresa de que eu escrevesse isso ou aquilo, e nunca um dono de jornal veio me dizer o que devia escrever. Quer dizer, a redação tem uma força muito grande. Na hora que se forma uma espécie de uniformidade mental nessa classe, pronto, a circulação de informações está bloqueada. Então, de novo, é uma espécie de corporação jesuítica, está entendendo? Que só pode saber o que eles sabem, fora daquilo não pode. Quer dizer, nós podemos falar mal dos jesuítas, mas espera aí, quantos de nós têm sido jesuíticos ao longo da vida? Esse processo jesuítico se repetiu muitas vezes aqui, está se repetindo de novo agora. Não sei se isso responde a sua pergunta. Não vou defender a mídia aqui não, viu, gente? Mas lá fora ele vai ver, né? Bom, de novo aqui, Peninha. Você é tratado com carinho. Apesar desse passado trágico, né, entre aspas que ela põe, que é uma Ana Lúcia, esse passado trágico é inegável que carregamos, estou aqui apanhando um pouco da Está com febre? Quer um Tilenol aqui? Eu tenho vários. Apesar desse passado trágico inegável que carregamos, gostaria de saber em que momento histórico, na sua opinião, houve uma guinada na cultura brasileira, pois hoje temos muitos homens, ela grifou homens, dos quais nos orgulhamos atualmente? Pergunta. Mas ela disse que vocês, por exemplo, os 2 palestrantes, são motivos de orgulho. Obrigado. Olha,
Eu não sei se teria havido um momento mais especialmente marcante. Há alguns momentos, evidentemente, há vários momentos interessantes, estimulantes na trajetória cultural brasileira. Agora, todos eles têm, não sei, alguma coisa meio estranha, né? Por exemplo, se você parar para pensar na época da chamada Inconfidência, ou Conjuração, como preferem alguns historiadores, mineira, você vai encontrar ali alguns poetas extraordinariamente bons, né? A produção poética naquela época em Ouro Preto, na época da Conjuração Mineira, foi de altíssima qualidade. O Olavo deve estar bem familiarizado com a obra do Cláudio Manuel da Costa, com a Varenga Peixoto, né? Bons poetas do Tomás Antônio Gonzaga. Agora você para pensar quem eram esses homens, né? Que de certa forma passaram para a história até como heróis, né? Eram caras, todos eles ligados à extração de ouro e diamantes, todos eles profundamente endividados com a coroa, todos eles conspirando numa revolta que era do seu próprio interesse, né? E que acabou sobrando única e exclusivamente para o único participante que não tinha dinheiro algum, que era o Tiradentes, que, aliás, se comportou com grande dignidade durante todo o processo e durante todo o seu martírio Mel Gibsoniano. Então, eu não sei. Qual é o grande momento da cultura brasileira e quando é que deu a guinada, Olavo de Carvalho? Eu te pago um pouco do meu cachê para você responder. Bom, se eu soubesse, eu responderia, mas você vai ver, o Brasil teve dois períodos muito bons dessa atividade. Primeiro, a segunda metade do século XIX. Claro, com o Lima, com o Lógico, com o Machado. Na fundação da Fundado com dinheiro da Caixa Econômica Federal. Né? Mas até aquele momento estava indo bem. E o segundo foi justamente o período do Getúlio Vargas. O período, na
agora vem o Caro Bueno aqui. Bueno? Caro Bueno. Caro Bueno. Eduardo é um estudante aqui da PUC. O que você entende através da máxima, aspas, a base de uma nação é educação e cultura? Como você relaciona isso com o desenvolvimento econômico brasileiro? Olha, talvez domingo vocês tenham visto um comentário do Hélio Gaspari sobre um livro recentemente lançado, O Espetáculo do Desenvolvimento, acho que se chama, né? No qual ele diz que, tudo bem, é interessante que uma nação tenha cultura e educação, e é óbvio, qualquer um diria isso, mas que não resolve totalmente o problema, porque daí o engenheiro se torna taxista, né? Se não há desenvolvimento econômico. E a gente tem visto advogados e engenheiros taxistas a mão cheias por aí, né? Mas não sei, eu tenho uma certa dificuldade em pensar em termos nacionais, sabe, ou coletivos ou globais. Eu sou meio, além de estar doente, eu sou meio doentiamente mesmo, ao natural individualista, sabe? Eu acredito no indivíduo uno, único, indivisível, sabe? Eu sou meio turoniano, aquele Henry David Thoreau, sabe? Um filósofo transcendentalista americano que foi viver na beira de um lago chamado Walden, escreveu um livro chamado Walden, A Vida nos Bosques. Também o cara que escreveu o Tratado da Desobediência Civil, na qual tem uma frase espetacular, aliás, a primeira, que é um dos meus lemas: o melhor governo é o que menos governa. Maravilhoso. E no caso do Brasil, a gente tem tido esse governo há anos, né? Na verdade, no caso brasileiro, a gente tem tido há anos esses governos, um governo faz anos. Mas, na verdade, eu acredito, sabe? Eu sou muito individualista, assim, não nos meus interesses, nem sabe, não sei, eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Eu não acho que eu não seja uma pessoa ativa socialmente, eu acho que eu sou, sabe, eu tenho compaixão pelos demais seres humanos, que é o princípio básico do budismo que eu tento seguir. Eu acredito num mundo melhor, meio hippiemente, utopicamente. Eu batalho por uma sociedade melhor, mas eu acredito mesmo no indivíduo, sabe, o uno, exclusivo, ele próprio. E eu acho que a cultura, como o Olavo colocou, é um aprimoramento pessoal, individual, e que você tem que se dedicar a ela. Então, claro que eu acredito numa nação melhor, num país melhor, num mundo melhor, através da educação e da cultura. Mas é uma jornada individual, única, e independe da tua... Claro, se você chegar num estado de indigência tal, que você não tem nem comida, e no caso brasileiro talvez tenhamos 20 milhões de pessoas nessa situação, e a nossa obrigação está ligada a se preocupar direta e inteiramente com isso, sem ser essa situação, sem ser o cara que está na indigência total, sem ser o marginal absoluto, sem ser o lumpen, todo mundo tem condição de traçar o seu próprio caminho, tanto espiritual quanto culturalmente. E ele citou exemplos de dois dos maiores e mais brilhantes intelectuais brasileiros de todos os tempos, certamente o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o Machado de Assis, seguido muito de perto pelo Lima Barreto, injustiçado na sua época, injustiçado até hoje, que fizeram o seu próprio caminho cultural com todas as dificuldades. E nós não sabíamos, ficamos sabendo hoje, que o Olavo de Carvalho também é um desses homens, filho de uma mera lavadeira, de uma, etc. Ao contrário de mim, que já nasci milionário, no Moinhos de Vento. A avó que era lavadeira. A avó. Você não nasceu analfabeto como nós, né? Não, já nasci sabendo tudo isso. Então é isso. Bom, mas nasci sem febre. A reforma universitária, a reforma universitária está em pauta no país. O que o senhor acha, ou o senhor pensa sobre a reforma esboçada pelo atual ministro da Educação, Tasso Genro? De que forma, se o senhor fosse o ministro, faria reforma para fomentar a intelectualidade? Eu encontrei seria ministro. Desculpa, eu encontrei uns caras do Cacete e Planeta que disseram, mas não disseram ao vivo, que se ele não sabe educar nem a própria filha, como é que ele vai ser ministro da Educação? Mas é perfeito. Não fui eu que falei. Eu não preciso responder, a resposta é essa. Não fui eu que falei, foi o Cacete e Planeta. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu dou aula há 25 anos. Eu tenho o meu curso de filosofia, que hoje está instalado numa universidade, mas que sempre foi uma coisa privada, há 25 anos.
eu fiz o diabo para que essas pessoas melhorassem, para que elas aprendessem. Eu cometi uma infinidade de erros pedagógicos que hoje eu percebo. E depois de toda essa experiência, eu sei alguma coisa quanto à educação dos meus alunos. Eu sei o que eu posso fazer por eles. Eu jamais me atreveria a ser ministro da Educação. O número de pessoas aqui no Brasil que se é capaz de educar os outros e de planejar a educação é assombroso. Eu acho que a gente tem o maior número de ministros da Educação virtuais per capita no universo. Agora, o que falta é assim, é pessoas que estudem e que conheçam a sua disciplina e que sejam capazes de fazer isso. Aqui todo mundo quer ensinar o outro primeiro. Realmente não é assim que se faz. Você vê, eu, com toda essa experiência pedagógica que eu tenho, que não é pequena, eu não me atrevo sequer a pensar em termos de reforma universitária. Se eu tiver alguma ideia boa para a reforma do meu curso, eu aceito a sugestão. Agora, um problema deste tamanho está acima da capacidade de, não o seu Tarso Genro, mas 1 milhão de Tarso Genro. Não é isso aí. Bom, senhores, eu só queria, no papel de mediador aqui, fazer uma colocação final, para a sua reflexão também, Olavo. Também sou um jornalista há muitos anos, já pensei sobre esse papel da mídia que colocamos aqui. De maneira geral, a mídia, grande mídia, né, grandes veículos de comunicações, tem uma tendência conservadora e isso é universal. Eu nunca vi nenhum país em que a chamada imprensa alternativa fosse preponderante, né? Eu acho que, na verdade, isso é um reflexo do que a opinião pública quer. Eu acho que a opinião pública é que determina essa linha de uma maneira geral. Mas isso dá um outro debate. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar os dois ilustres